Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Hoje a nossa aula, unidade 3. Hoje nós iremos abordar gestão da alimentação escolar nos estados e municípios. Professora formadora, professora Ângela e a nossa professora Caroline. Então, o nosso objetivo hoje é diferenciar as formas de gestão do PENAE e avaliar os pontos positivos e os negativos das diferentes formas de gestão. Aí vocês podem estar se perguntando, o que é essa gestão da administração escolar, né, da alimentação, tudo isso? O que é? É a forma como é administrado esse recurso, aquele recurso que o FNDE passa. Quais são os passo a passo que ele percorre para poder chegar ao ponto final, que é a alimentação. Então, hoje, de uma forma simplificada, nós iremos falar sobre isso. Então, tudo começa com o censo escolar. Então, primeiramente, as escolas federais, estaduais, distritais deverão estar cadastradas no censo escolar. Vocês já devem ter ouvido falar no censo escolar. É um levantamento que a cada ano as escolas fazem, que é para ver o quantitativo de alunos que tem cada escola. Olha aqui a definição mais precisa. O censo escolar, um levantamento, é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Esses aqui vocês não conheciam. Isto é do Ministério da Educação. Então, ele solicita a todas as escolas brasileiras que preencham os seus cadastros entre os meses de janeiro e março de cada ano. Então, todo ano é feito esse levantamento de forma a verificar o quantitativo dos alunos. Então, as escolas, por sua vez, elas devem preencher corretamente o formulário, que agora é em forma online, antes não era, e devolvê-los ao INEP até a última quarta-feira do mês de maio, considerando o Dia Nacional do Censo Escolar. Então, as escolas, elas fazem esse levantamento e tem um prazo para realizar, para fechar esse levantamento e enviar via online esse quantitativo. E o INEP, ele, ao receber os dados dos formulários, contabiliza os dados oficiais do censo, que são divulgados ao final de cada ano entre os meses de novembro e os meses de dezembro. Então, são levantamentos precisos e cuidadosos. Então, quando o censo é concluído, o FNDE, ele faz o levantamento, olha aqui, do número de estudantes da educação básica. Então, da educação básica são justamente os nossos alunos que recebem o recurso da alimentação escolar. Então, eles fazem esse levantamento da educação básica, os quais irão participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E um item muito importante, que somente as escolas que foram cadastradas, declaradas no censo escolar, elas receberão o recurso. Então, é um critério. E toda a comunidade escolar, inclusive o nosso técnico, ele deve ficar atento e acompanhar o levantamento do censo feito em sua escola, uma vez que corresponde ao início de todo o processo
do funcionamento da alimentação escolar. Eu me pergunto, você técnico, você sabia que era realizado todo ano esse censo escolar para ver esse quantitativo de alunos que tem na escola? Depois que o censo ele foi realizado e o FNDE tem as informações de quantos estudantes deverão ser atendidos nos municípios, nos estados ou mesmo no Distrito Federal, então é necessário formar o quê? O Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAE. Então, depois que é realizado esse levantamento, que o censo é realizado, que fechou o censo, aí outro requisito que é importante é isso, o Conselho Escolar, que é um item importante para que se participe do PENAI. Formando esse Conselho Escolar, que também é chamado de CAE, isso é uma condição necessária também para receber esses recursos do programa. Após a realização do censo, olha só, o item 1 e a criação do CAE, que é o item 2, os estados e o município escolhem a forma de gestão da alimentação escolar. Então, item 1, fechamento do censo. O item 2, a criação do conselho escolar. Aí o estado, o município, eles escolhem que forma que vai acontecer. Então, as formas de gestão do PENAI podem ser centralizada. Mas, professor, o que é isso centralizada, que é do centro? Bem, vamos ver aqui. Para início, a prefeitura ela compra os gêneros alimentícios e os distribui para as escolas. Então, a prefeitura, deixa eu explicar no desenho. Olha aqui o FNDE, né? O recurso, ele vai para a entidade executora, que aqui pode tanto ser da prefeitura quanto do estado, e esse distribui para a escola. Tá? A centralizada, a prefeitura compra os gêneros alimentícios e distribui para a escola diretamente. Escolarizada ou descentralizada. A prefeitura transfere os recursos para as escolas, as quais ficam responsáveis pela aquisição dos gêneros alimentícios e sua preparação. Então, o FNDE repassa o recurso para a entidade executora, que é a prefeitura ou o estado, não é? E esses passam para uma conta da escola e a escola vai administrar de forma responsável esse recurso. Então, tanto vai comprar os gêneros alimentícios quanto vai preparar. Por isso que é a importância de vocês técnicos estarem aqui até agora acompanhando esse módulo, porque é um passo a passo, não é simplesmente fazer alimentação, não, tem todo um processo, questão do controle higiênico sanitário, essa questão da gestão também que é importante, porque às vezes vocês podem estar pensando, poxa, compra um alimento, mas como que compra? É a escola mesmo que tem dinheiro? Como é que é? Esse recurso vem de onde? Mas esse recurso, primeiro ele passa por onde? De que forma ele chega aqui? Como que ocorre esse processo de compra, né? Então, nós vamos ver nas unidades seguintes, ok? Então, algumas prefeituras ou estados, elas podem adotar a combinação das formas de gestão. Então, tem a gestão mista também, que a prefeitura ela adota ao mesmo tempo duas ou mais formas de gestão. Olha só um exemplo, a centralizada nas escolas urbanas e a descentralizada nas escolas rurais. Então, a centralizada, o que acontece? A entidade executora, ela compra os alimentos, ela faz a aquisição e distribui. E a descentralizada são as escolas que fazem esse processo. E existem municípios que adotam essa gestão mista, tanto centralizadas nas escolas urbanas, quanto a descentralizadas nas escolas rurais. Que pode haver também a escolha pela compra centralizada
dos alimentos não perecíveis, os quais são encaminhados à escola, e a descentralizada, cujo recurso vai para a escola adquirir os gêneros alimentícios perecíveis, entenderam? Então, assim, geralmente, quando se adota essa gestão mista, ou seja, as duas formas, a centralizada, entidade executora, ela vai comprar os alimentos e distribui, e da forma descentralizada, o que acontece? A escola vai comprar os gêneros alimentícios perecíveis, porque eles são mais frágeis, têm mais facilidade para estragar. Então, quando é nesse caso, as próprias escolas, elas realizam compra da parte dos alimentos que serão utilizados na alimentação escolar, porque gênero perecível nós não podemos comprar em grande quantidade. Então, a escola, ela pode fazer uma programação para uma X quantidade de dias e simplesmente entregarem aquela quantidade que ela vai precisar naquele período. Aqui nós temos exemplos de alguns estados e municípios que optaram pela gestão de semi-descentralizada. É o estado de São Paulo, município de Dourados, Fonte Boa e Amélia Rodrigues, na Bahia. A gestão terceirizada. A prefeitura, ela compra os gêneros de forma centralizada. Então, é a prefeitura que compra, só que ela contrata essa empresa para preparar e distribuir as refeições. Ou seja, não é a escola que faz, é uma empresa que é contratada. Então, essa empresa, ela vai elaborar a comida, fazer aquele preparo de forma higiênica e depois distribuir as refeições. Só que nessa forma de gestão, os recursos repassados pelo FNDE, eles não podem pagar o serviço que aquela empresa faz. Os recursos que vêm para a alimentação são para a alimentação, tá? Então, olha, não podem pagar o serviço dessa empresa. Esse dinheiro continuará sendo exclusivo para quê? Para a compra de alimentos. Aí nós temos outra forma de exemplo dos estados e municípios que optaram pela gestão terceirizada, que é São Luís, Maranhão, Varginha, Minas Gerais e Maceió, Alagoas. Professora Caroline, até agora nenhuma dúvida, né? Todo mundo está centralizado. Atento, ninguém teve nenhuma dificuldade até o momento, mas é muito importante, né, a gente aprender um pouco sobre a gestão, né? Como é que vem esse recurso, da onde vem, quem tem direito. Então, assim, você, né, técnico que está super envolvido nessa parte de alimentação escolar, deve ficar muito atento, né, para você mesmo esclarecer suas dúvidas e saber de onde vem esse recurso, que é o seu trabalho, né, que vai servir para o seu trabalho. E ficar de forma esclarecida, né, como eu falei antes, que eu encontrei alguns alunos, eles perguntam assim, professora, mas como é que compra, né, é aquilo que eu questionei aqui, de onde vem, onde que fica esse dinheiro, entendeu? Quanto que vem? Então, são dúvidas que no decorrer das unidades, dessa e de outras, nós estaremos esclarecendo, certo? Então lá, um ponto importante. Caso a gestão ela seja terceirizada, a prefeitura ou o estado, ela não deixa de ter a sua responsabilidade sobre as atividades do programa, tá? Ao invés de executá-las de fato, ela irá simplesmente supervisioná-las. Então, nesse quesito, a entidade executora, ela não fica isenta da responsabilidade. Ela tem sim ainda a responsabilidade de supervisionar aquele processo, para ver o quê? Se a empresa está cumprindo o cardápio que realmente foi determinado, se as condições higiênicas sanitárias onde são feitos aquele alimento, preparado aquela alimentação é adequada, não é verdade? Então, tudo isso, os profissionais da entidade executora poderão estar supervisionando esse processo aqui. Bem, aqui nós vamos falar a gestão centralizada bem detalhada. Então, nesse tipo de gestão, a prefeitura ou secretaria estadual de educação, olha só, ela gerencia a alimentação escolar e executa várias atividades, entre elas a compra do alimento. Então, as secretarias, elas executam a compra dos alimentos,
o planejamento do cardápio, o recebimento dos recursos do FNDE, a supervisão e a avaliação da alimentação escolar, o armazenamento e a distribuição dos gêneros ou da alimentação pronta. Vocês estão vendo? Isso aqui é um resumo bem simples, mas de qualquer forma de muita responsabilidade, não é, professora? É isso mesmo, né? Então, quando a gente se fala de um recurso, né, que vem do FNDE, é uma responsabilidade de todas as pessoas que participam de todo esse processo, né? A gente viu que é um processo, que tem data para ser cumprida, né? E se não for cumprida na data que é determinada no calendário, realmente a escola vai ficar sem esse recurso. Então, é muito importante saber e cumprir essas datas. Então, vamos lá. Então, são todas essas atribuições da gestão centralizada. Então, as compras dos alimentos, elas são realizadas ou pela Prefeitura ou pela Secretaria Estadual de Educação, as quais podem ser distribuídas às escolas de 3 formas. Os alimentos, eles são recebidos pela Prefeitura, ou Secretaria Estadual de Educação, olha aqui, que os armazenam em um estoque central, ou seja, uma base de estoque, como se fosse uma central de distribuição, os quais serão posteriormente distribuídos às escolas que preparam as refeições, ok? Vamos repetir. Então, nesse sistema aqui, essa forma, os alimentos recebidos pela Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, que os armazenam eles em um estoque central, os quais serão posteriormente distribuídos às escolas. Então, existe um armazenamento, um local para armazenar a quantidade de alimentos que foi comprada para aquelas escolas e depois distribuídas. E a Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, ela combina com os fornecedores para que os alimentos sejam entregues diretamente às escolas. Nesse caso, há estoque central de alimentos. Neste caso, perdão, não há estoque central de alimentos. O estoque é feito nas escolas, dessa forma descentralizada. Então, a Prefeitura ou a Secretaria, ela combina com os fornecedores para quê? Para que sejam entregues diretamente às escolas. Então, nesse caso, não há estoque central de alimentos. O estoque é feito na própria escola. Aí eu pergunto a você, técnico, você já observou como que é realizado todo esse processo aí na sua escola? Observou que existem fornecedores que fazem entrega a cada 10 dias ou a cada semana de alguns gêneros? Você observou já se sua escola ela faz um controle de estoque para estar também solicitando esses gêneros? Bem, a Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, ela possui uma cozinha piloto. Essa aqui é outra forma. Essa cozinha piloto, as quais recebem os gêneros alimentícios e preparam as refeições. Mas o que vem a ser essa cozinha piloto? Né? São cozinhas industriais do município, estado ou Distrito Federal, em que as merendeiras ou cozinheiras elaboram as refeições para todas as escolas, por isso é chamada de cozinha piloto. E aí, você já observou que no local onde você mora, se tem essa cozinha piloto? Eu acho que difícil, né, professora? É. Então, dessa forma, não há o preparo de alimento nas próprias escolas. As escolas simplesmente recebem as refeições prontas. Só que quando existe essa forma aqui, você tem que observar de que forma a professora chega esse alimento, né? Se realmente está acondicionada naqueles carros que são realmente feitos para o transporte, na verdade? Porque como a gente sempre fala aqui, a questão do processo, né? Não adianta só um dos
componente desse processo ter cuidado, e se o outro não tem. O transporte é de suma importância, então tem que ser transportado em um carro realmente adaptado para esse transporte de alimento, não é em qualquer carro não. Isso, e a alimentação também está condicionada, né, em suportes adequados para ser transportada, né? Então, a gestão centralizada ela é ainda hoje a mais comumente adotada pelos estados e municípios brasileiros. Agora nós vamos ver os pontos positivos dessa forma. Esse ponto positivo é que a escola ela não tem responsabilidade de realizar as compras dos alimentos. Então a escola ela não precisa se preocupar. Outro ponto, a Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação poderá adquirir os alimentos com preço mais baixo devido ao grande volume comprado. Então é comprado uma grande quantidade de alimentos e, consequentemente, tem um desconto nessa compra. A escola ela não necessita de um estoque grande para armazenar, olha aqui, armazenar os gêneros alimentícios, pois a maioria fica armazenada no estoque central de alimentos da Prefeitura ou da Secretaria Estadual de Educação. Então esse aqui é um ponto positivo, porque nós sabemos que a maioria das escolas, não é, professora, não tem um espaço adequado, suficiente, às vezes a escola, né, não é tão grande o espaço físico dela, então essas são as vantagens de se ter uma gestão centralizada, certo? Agora vamos aos pontos negativos. A Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, ela necessita de um maior controle do armazenamento dos alimentos para que não ocorra desperdício desses alimentos. Outro ponto, a demanda de uma equipe específica e espaço físico na Prefeitura ou Secretaria Estadual para uma adequada execução, que também é outro problema, não é, professora? Isso. A compra pode não contemplar os alimentos regionais, principalmente em grandes estados ou municípios. Aí vai contra justamente a questão da nossa resolução, que pede que você contemple os alimentos regionais para valorizar a cultura alimentar local e a questão da agricultura. Então, dessa forma, já prejudica, né? Então, a realidade de uma escola pode ser atendida, mas a outra não é? Ficar em falta. A escola fica prejudicada, né? Por não ter esse alimento regional. Regional, e às vezes não é a realidade daquela escola e aí termina tendo desperdício, né? E aí nós temos o exemplo. Aqui o estado de São Paulo, ele é muito populoso e possui, olha, muitas escolas, dificultando toda uma logística de quê? De armazenamento e distribuição dos alimentos para fornecer alimentação escolar de qualidade, olha aqui, com alimentos regionais. Então é muito complicado. Há exemplos de alguns municípios que optaram pela gestão centralizada, o município de Fortaleza, Ceará, Paragominas, Pará, Arinos, Minas Gerais e Distrito Federal, entre outras localidades. Agora, para a segunda forma, gestão escolarizada ou descentralizada. Então, escolarizada, que quer dizer que fica sob responsabilidade da escola. E descentralizada, quer dizer que deixou assim de ficar especificamente só com as entidades executoras. Então, denomina-se gestão escolarizada o processo pelo qual o município, estado ou distrito federal, ele repassa diretamente às escolas os recursos recebidos pelo FNDE. E neste caso, são as próprias escolas que administram os recursos fazendo suas compras da alimentação escolar.
Então, só que antes de falar disso eu vou explicar. Então, nessa forma, o FNDE repassa esse recurso e as escolas vão fazer a seleção dos cardápios, vão fazer todo o processo de compra para poder depois vir os alimentos para que sejam feitas as preparações. Então, como fazer para que esse processo de escolarização se efetue? Olha só o que é necessário. Item 1. Formar em cada escola unidades executoras que são entidades representativas da comunidade escolar, como, por exemplo, o Caixa Escolar, a Associação de Pais e Mestres ou o Conselho. Agora, nós temos, na maioria das escolas, a criação dos conselhos escolares. Então, como fazer para que o processo de escolarização efetue? É preciso essa criação de conselhos. Então, a escola fica regulamentada, ela fica autorizada a realizar suas atribuições. Então, essas unidades, elas passam a ser responsáveis pelo recebimento e pela execução dos recursos financeiros transferidos pelas prefeituras ou secretarias estaduais de educação. O item 2... transformar as escolas públicas em entidades vinculadas e autônomas, ou seja, em unidades gestoras, a exemplo das autarquias ou fundações públicas. Então, cada escola ela vai ficar estreitamente responsável pela administração daquele recurso, prestação de contas e tal. Então, uma responsabilidade grande, tem que ter a participação, o compromisso de todos para que o processo ocorra de forma correta. 3. Cada unidade executora deverá abrir uma conta específica para receber os recursos da alimentação escolar transferido pela Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação. Então, cada escola ela tem uma conta que é específica para o repasse desse recurso da alimentação escolar. E na gestão escolarizada, a escola ela assume, além das atividades que já seriam dela, como o recebimento e armazenagem dos gêneros alimentícios, o preparo e a distribuição das refeições e as atividades gerenciais, como compra, planejamento, questão de prestação de conta. Então, se tem um conselho formado, então tem que ter a participação de todos, o conselho tem que falar a mesma língua para que todo esse processo seja realizado de forma correta, certo? Já a Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, ele realiza as aplicações dos recursos ela realiza o controle, das aplicações dos recursos pela escola. Então, ela faz uma questão de supervisão para verificar como que está sendo administrado, se realmente está sendo comprado alimentação, se os cardápios, de repente, que são escolhidos, estão sendo executados, se tem aquela questão das 3 preparações, doces, as 2 salgadas, de forma a atender a necessidade do aluno naquele período em que ele se encontrar dentro da escola. É muita coisa, né, professora? É muita coisa. Então, assim, para você ver que realmente não é só simplesmente receber o dinheiro, né? Tem todo um processo que tem que ser cumprido, né? A gente viu que é algo bem complexo, né, aí, e que é muito interessante você saber como é que funciona aí na sua escola. Então, por isso que a gente está passando, né, transmitindo esse conhecimento em relação à gestão e quais as etapas que devem ser desenvolvidas para o recebimento desse recurso. E participar, né, professora? Agora que eles estão, assim, sabendo, é interessante que também o técnico participe desse processo, porque ele faz parte, né, da comunidade escolar. Você é uma pessoa muito importante nesse processo, porque você é responsável
pela alimentação, que é um item fundamental, de primordial importância para o desenvolvimento do aluno, para o aprendizado, para a interação, é um momento de socialização, não é verdade? Então, assim, é importante que você saiba esse passo a passo e, quem sabe, você depois procurar mais informações caso haja alguma dúvida. Então, vamos aos pontos positivos. A compra, ela pode contemplar os alimentos regionais e principalmente os produzidos pela agricultura local, fortalecendo a economia da região, ao contrário da centralizada que nós falamos anteriormente, né, que pode não contemplar esses produtos regionais, não é verdade? E cada escola, ela terá um cardápio de acordo com a realidade de seus alunos. Então, nessa forma, a escola, ela pode selecionar aqueles cardápios que vê que os alunos aceitam com mais facilidade, que é do gosto deles, porque o objetivo é fazer uma preparação que atenda às necessidades, fazer uma preparação que eles tenham aceitação. Lembrando que nessa forma aqui, a descentralizada, como fala o texto, cada escola tem uma realidade. Então, assim, a escola A tem aceitação de determinados cardápios, a B de outros e a C de outros ainda. Então, por isso que também é importante ver esse ponto. Então, é uma forma de você também estar preservando os hábitos, as preferências dos alunos, né? Isso mesmo, e sempre lembrando de incentivar a questão, né, cultural, a questão regional. Então, se você tem um alimento ali que dá para transformar, né, às vezes dá para fazer a combinação com alimento regional, então faça, assim você vai estar valorizando a nossa cultura. E sempre selecionar os cardápios que contemplem frutas, verduras, né, as hortaliças, isso, que é para justamente a gente cumprir o que pede a resolução, certo? Vamos lá. Agora, pontos negativos. A escola, ela realiza a compra e todo o planejamento. Olha só, ela realiza a compra e todo o planejamento da alimentação escolar, pois não existe planejamento feito pela prefeitura, ou Secretaria Estadual de Educação. Então, diferentemente da centralizada, ela faz esse processo, ela realiza a compra. Já na descentralizada, não. Quem vai fazer isso é a escola. Então, a demanda de uma equipe específica, olha, um grande problema, específica e qualificada, bem como um espaço físico para lidar com questões como controle de repasse de verbas. Então, essa questão de equipe, pessoa qualificada, nessa forma de gestão seria muito importante, porque uma equipe para lidar simplesmente com planejamento, porque planejar não é fácil, você lida com números, né, professora? E se você erra alguma coisa, você erra tudo, alguma né? Alguma coisa na conta vai estar errada, vai estar errada e vai errada até o fim. Então, isso aqui também, né, é complicado. Então, é um ponto negativo. Então, geralmente não se tem essa pessoa ou essa equipe. Então, nós temos exemplos de alguns estados e municípios que optaram pela gestão escolarizada. Então, Tocantins, Teresina, Morrinhos do Sul e Maceió. Então, o que o módulo nos relata é que é importante lembrarmos que o Brasil, ele é muito grande, diverso. Portanto, não podemos dizer que essa forma de gestão ou essa é a melhor. O que nós temos que verificar é o seguinte, que cada localidade tem uma realidade. Então, baseada na realidade é que foi escolhida essa forma de gestão, tá? Então, portanto, não podemos dizer que um tipo de gestão ele é melhor do que o outro, de forma alguma, ou qual o melhor tipo de gestão para determinado município ou estado, porque cada município, bem como cada escola,
tem a sua realidade, não é, professora? Isso mesmo, o que é interessante é que a gente tem, né, a gente veio em várias formas de gestão. Então, cabe à escola verificar qual é que ela se adequa melhor, né? Porque às vezes ela não quer uma descentralizada porque, como você falou, não tem uma pessoa qualificada para isso. Então, ela vai optar pela a que ela achar que ela se encaixa melhor. Então, isso que é legal, né? Não ter um tipo só e a pessoa ser obrigada a participar só daquela. Então, é muito legal a gente poder escolher. Então, vamos agora aqui. Existem municípios e estados que oferecem alimentação escolar de qualidade com gestões diferenciadas. Então, dessa forma, é necessário que a comunidade escolar ela conheça a realidade da sua região, para optar, então, pela melhor forma de gestão. Então, desde 2007, a ONG Ação Fome Zero, ela realiza levantamentos sobre gestão da alimentação escolar nas cidades brasileiras, as quais se inscrevem no prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. Vocês já devem ter ouvido muito isso na televisão. Então, nós vamos conferir agora alguns resultados interessantes. Quanto à forma de gestão, em 2012, 568 municípios participaram do prêmio, 90% possuem gestão centralizada, 3% gestão escolarizada, 2% dos municípios possuem gestão terceirizada e 5% possuem mais de um tipo de gestão. Então, vocês vejam que aqui predominou aqui a gestão centralizada com 90%. Quanto ao preparo e distribuição das refeições, em 2010 foram 523 municípios participantes, preparam a alimentação escolar, preparam a alimentação na escola, ou seja, 37 possuem cozinha central, 22 preparam a alimentação na cozinha central e na escola. E quanto ao custo médio da alimentação, em 2010, 377 municípios, eles apresentaram o custo médio da alimentação escolar entre 17 centavos e 29 centavos. Já nos municípios com alimentação terceirizada, veja bem, o custo médio foi para R$1. Então, como teve um senhor aumento, não é, professora? Um elevado significativo. Então, aqui hoje nós falamos o resumo bem rápido, bem sucinto dessa questão da gestão, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, professora, de uma forma mais simplificada, para que vocês tenham noção como ocorre esse processo, esse passo a passo, as formas de gestão que existem, as que são mais utilizadas, e fique atento, verifica qual é a forma de gestão aí da sua escola ou do seu município, certo? Então agora nós vamos dar um intervalo para que vocês desenvolvam as atividades e retornaremos com as correções, certo? Então, voltamos agora para realizar a correção das nossas atividades. Professora Caroline, nós temos aí os polos, não é verdade? Sim, gostaríamos de agradecer, né, os polos que se fazem presente, o polo de Alta Floresta, de Nova Brasilândia, né, algumas outras tutoras que estão aqui presentes. Então, gostaríamos de agradecer, né, a participação de vocês. Isso. E mandem aí suas contribuições, tá? Queremos ouvir as suas respostas. Isso. Então, vamos lá. Bem, nós vamos à primeira questão. Qual a definição de censo escolar? Então, a possível resposta que nós teremos no nosso módulo é
um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o mais conhecido como INEP, do Ministério da Educação. O que ele faz? Solicita todas as escolas brasileiras que preencham seus dados entre os meses de janeiro e março de cada ano. Então, para que o FNDE repasse os recursos para a compra da alimentação escolar, é necessário que faça esse levantamento. Então, com base nesse levantamento, que o FNDE vai então fazer os devidos cálculos para fazer o repasse dos recursos para as entidades executoras. Então, com relação a essa questão, tudo ok, né, professora? Tudo ok. Segundo, né, as tutoras, todo mundo conseguiu responder. É uma questão, né, simples, mas que precisa de uma atenção. E é muito importante que vocês tenham entendido o que é o censo escolar. Porque como a gente viu durante a aula, tudo se inicia com o censo escolar. Então, se você não conseguir compreender o que é o censo escolar, vai ser difícil compreender as outras etapas desse processo. Então, o censo escolar é algo muito simples, né? O que necessita o quê? Cadastrar todo um formulário que tem, colocar os dados da sua escola, com o número de alunos, né? E a partir daí é que começam as outras etapas. Mas lembrando que tem um prazo, né? A gente viu que esse preenchimento, né? Essas informações devem ser repassadas de janeiro a março, né? De cada ano. Então, é importante lembrar que todos os anos tem que ser realizado esse censo, porque é através desse censo que se baseiam para o repasse dessa verba. Tá? Então, o repasse dos recursos sempre vai ser em cima desse levantamento, né? Do censo realizado no ano anterior. Por exemplo, esse ano que nós estamos, o FNDE já fez o repasse para as entidades executoras e, dependendo da forma de gestão, ou centralizada ou descentralizada, foi comprada a alimentação e esse recurso veio baseado no quantitativo que foi informado dos alunos do ano anterior, certo? Então, vamos à segunda questão. Que procedimento o INEP realiza ao receber os dados dos formulários? Então, a possível resposta do nosso módulo, os dados, eles são contabilizados e oficialmente divulgados ao final de cada ano. Olha aqui, entre os meses de novembro e dezembro. Então, de janeiro a março e esse novembro e dezembro. Então, tudo ok também? Tudo questão 2, né? Tudo ok. Vamos à terceira. Explique as duas formas de gestão oficiais. Então, as duas que são comumente utilizadas. Então, centralizada. Então, a Prefeitura e Secretaria Estadual de Educação, ela gerencia a alimentação escolar e executa as várias atividades, entre elas a compra dos alimentos, o planejamento do cardápio, o recebimento dos recursos do FNDE, olha aqui, a supervisão e a avaliação da alimentação escolar, o armazenamento e a distribuição dos gêneros ou da alimentação pronta. Essa é a forma centralizada. Então, essa é totalmente gerenciada pela Prefeitura ou Secretaria Estadual. Escolarizada ou descentralizada. Qual é o processo pelo qual o município, estado ou distrito federal, ele repassa diretamente à conta de suas escolas os recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, as próprias escolas, elas administram os seus recursos, fazendo todo o processo de compra dos gêneros alimentícios a serem usados pela alimentação escolar. Lembrando que essa daqui, ela contempla os alimentos regionais, ela fortalece mais a agricultura familiar, ela também tem a facilidade, ela contempla com que os alunos daquela determinada escola, eles sejam
sejam escolhidos cardápios que eles têm mais aceitabilidade, diferentemente da outra que não contempla os produtos regionais, pode ficar faltando alguma coisa. Então, essa daqui vai ficar sob responsabilidade da escola. Então, a escola, além das suas outras atribuições, reunião de pais, você lidar com a criança, questão de supervisão, então toda a gestão da escola também, se é escolarizada, vai ficar com o PENAI. Então vai ter todo o passo a passo somente pela escola. É aí que tem que ter também a participação dos conselhos, dos funcionários. Por quê? Porque a alimentação não é para os funcionários, é para os alunos. Então alimentação de qualidade, fazer todo o processo de aquisição da alimentação de forma correta para que chegue ao processo final também, tudo ocorrendo da mais perfeita forma, não é, professora? Isso mesmo, e como a gente viu, né, cada escola vai verificar em qual das duas gestões ela se encaixa melhor isso e vai mesmo. escolher qual tipo de gestão ela quer atribuir para a escola, para a sua escola. E lembrando que se for a escolarizada ou a descentralizada, né, o que que acontece? A escola acaba formando, né, ou preparando um funcionário para lidar com essa parte da alimentação, para ir para a parte de compra, né? Então tem que ter todo um preparo de um funcionário para que ele possa lidar com essa parte da alimentação escolar. E aí você também é interessante, você técnico, ficar sabendo as etapas, porque assim você pode até contribuir, né, com essa pessoa, ajudar tudo que você está adquirindo aqui no curso, as informações, e repassar para essa pessoa. E lembrando também que quando é escolhida essa forma descentralizada, é formado quem, né, os conselhos, no CAI, né? Então, tudo isso é o que é necessário que aconteça para que a gestão descentralizada funcione. Isso é verdade. Lembrando que você pode participar também nesse processo de aquisição, de compra. Mas de que forma você pode sugestionar os cardápios que são mais aceitos pelos alunos da tua escola, entendeu? Por quê? Porque evita a questão do desperdício, não é? Isso. Então, a resolução ela fica pautada em que a preparação tem que ser escolhida, selecionada, conforme a aceitabilidade. Então, isso é interessante, porque eu respeito o meu aluno, estou valorizando a cultura alimentar local. É interessante que você, técnico, procure conhecer a sua cultura alimentar, né, da localidade, de forma que o cardápio que seja escolhido, ele tenha mais aceitação por parte dos alunos, que é o nosso público-alvo, né? E você, o técnico, é a melhor pessoa para fazer isso, né? Porque é você que está em contato com esses alunos, é você que sabe ali qual foi a quantidade que eles comeram da alimentação que você preparou, qual é a alimentação que eles mais gostam, então são vocês que têm essas respostas, então vocês podem colaborar sim. Lembrando que nessa seleção, escolher aqueles cardápios que contemplem as hortaliças, que contemplem frutas, que é muito interessante nesse processo de desenvolvimento, do crescimento, né, no contexto geral, conforme pede a resolução, correto? Então, com relação a essa pergunta, também tudo ok, sanado. Nós entendemos que vocês também colocaram essas possíveis respostas que tem um modo e que está tudo ok, certo? Nós entendemos assim. Então, agora nós vamos para a quarta. Qual tipo de gestão que sua escola executa? Então, qual é a forma de gestão, você sabe? Então, se você não sabe, procura verificar e tenta diferenciar uma da outra. Temos alguma interação, professora? Ainda não, estou aqui verificando, né? Se alguém quer mandar sua contribuição, mande aí pra gente agora, nesse momento, que a gente lê a sua resposta para contribuir, né? Para que a aula fique mais rica. Então, mande a sua resposta. Então, lembrando que essa questão da gestão é uma forma de você saber de que forma, como é feito esse repasse desses recursos, como que a escola aplica, que esse recurso que vai, ele é específico para a alimentação escolar. E da forma centralizada, a entidade executora, ou seja, as prefeituras e a Secretaria Estadual de Educação, ela é quem gerencia todo esse recurso. Ela faz a compra, coloca em uma central e simplesmente distribui para as escolas aquele quantitativo de alimento referente ao
quantitativo de alunos que é informado do censo. Já descentralizada ou escolarizada é aquela em que as prefeituras e as secretarias estaduais de educação, elas fazem o repasse para conta das escolas. E essas têm a responsabilidade, o compromisso de fazer todo aquele processo, passo a passo para a compra da alimentação escolar, e tudo começou com as informações do censo. O recurso veio, aí agora, para a aquisição dos alimentos, começa como? Através da seleção dos cardápios. Então, aceitar os cardápios que as crianças gostam mais, têm mais preferência, fazer a pesquisa de quais os cardápios que eles têm preferência. Quando for preparar o alimento, verificar quantos alunos estão presentes para fazer a quantidade correta e não sobrar muito alimento, que sobrando geralmente ocorre um desperdício, não é, professora? Então, é isso que nós queremos evitar. É uma forma também de fazer educação nutricional, né? Não desperdiçar o alimento, que é muito importante, porque se desperdiça aqui, pode faltar lá na frente. Então, é isso que nós queremos evitar. Então, essa seleção de cardápios é importante porque a gente preserva os hábitos alimentares culturais, valoriza a questão da agricultura familiar, que a agricultura familiar é para fornecer os alimentos naturais, livres de agrotóxicos, aqueles alimentos fresquinhos que vão fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, para o seu desenvolvimento biopsicossocial, né, que eles vão socializar ali naquela hora da merenda, do lanche com os colegas, e depois vão realizar suas atividades, quer seja dentro de sala de aula ou mesmo na hora do recreio, né? Isso, e outro ponto, né, importante, já que a professora Ângela falou da questão, né, da escolha dos cardápios, vamos lembrar também que outro ponto importante é a questão do porcionamento, né? Isso mesmo. Que às vezes você até não prepara tanta refeição, mas na hora de porcionar, de colocar no prato da criança, você tem que prestar atenção, é criança ou é adolescente? Isso. Eu não posso porcionar uma mesma quantidade para um adolescente para uma criança, porque ela requer menos quantidade. Então, isso é importante, porque senão isso também você pode acabar fazendo com que haja um desperdício desse alimento, né? E alguma criança pode ser que fique sem se alimentar por falta disso. Então, coloque uma quantidade razoável para que ela possa se alimentar, e caso ela queira mais, né, repetir, ela vai falar, ela vai solicitar. Tá? Então, é melhor que ela solicite do que você coloque uma quantidade grande e ela não coma, e aí acaba tendo o desperdício da alimentação. Então, tome cuidado com a parte do porcionamento, ok? Bem, então aqui a correção das nossas atividades fica aqui nessa questão 4. Esperamos que vocês tenham gostado da aula, tenham assimilado principalmente as diferentes formas de gestão, as que são mais utilizadas, e procura pesquisar aí na sua escola que forma de gestão, procura ver com mais detalhes isso aí para você ficar inteirado, pelo menos a título de conhecimento, que vai ajudar você na questão do desempenho, e participar nesse processo também, ficar inteirado nesse processo de seleção, nesse processo de compra da aquisição dos alimentos. Então, você, quanto técnico, você pode participar, porque você é parte integrante, você é um ator principal, porque você é quem elabora essa alimentação. Então, sem você, a alimentação não existe, não né, existe. professora? Você é uma parte fundamental nesse processo da merenda escolar. Então nós queremos, né, compartilhamos com vocês essas informações, esperamos que vocês tenham gostado, desejamos a todos uma excelente semana, bons estudos e até o nosso próximo encontro, né, professora? Isso, até o próximo encontro, e sempre lembrando de dar uma revisada no conteúdo, porque assim, né, é uma melhor assimilação do conteúdo. Isso, então, também. Boa semana a todos e até o próximo encontro. Então, a todos os polos, até a próxima. Um grande abraço.